Fala galera, fala traders, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui negociando petróleo, tá? Eu vou compartilhar aqui o slide de apresentação, mas a maioria aí que já me conhece sabe que eu não sou de utilizar, né, slide, eu gosto de mostrar na prática mesmo, bater esse papo aqui, olho no olho, mas eu montei aqui um slide bem breve, né, para a gente ter um norte aqui, né, sobre a apresentação de hoje. A ideia da live é como lucrar negociando petróleo, o que é o PEP, dados que devemos acompanhar e a estratégia do ouro negro. Tá todo mundo conseguindo aí visualizar minha tela e o áudio tá ok? Dá o feedback aqui no chat, por gentileza. Diz aí para mim, galera, se o áudio tá ok aqui. O áudio e o vídeo, tá? Maravilha, vamos lá. Tem uma determinada falha aí no link de acesso à sala, muita gente está me reportando aqui dificuldades em acessar, foi igual da outra vez, eu tenho que verificar por que que isso está acontecendo. Mas essa live ela está sendo gravada e ela vai estar disponível aí, né, lá na página da FBS no YouTube, tá? Então vai estar no canal lá do YouTube, na parte de webinar, vai estar disponível para vocês assistirem posteriormente. Mas lembrando que as dúvidas elas são tiradas ao vivo aqui comigo, tá? Então lá no vídeo gravado eu vou poder estar auxiliando vocês nos comentários, certo? Então vamos lá. Muitos acreditam que na FBS só é possível negociar pares de moedas, né? Muitos acham que só é possível negociar euro-dólar, libra-dólar, áudio USD, NZD USD, enfim, moedas, né? Só que a FBS, né, conforme o passar do tempo, ela vem, né, inserindo novos ativos para que a gente possa estar negociando, né? Então, a FBS já inseriu criptomoedas, né, como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, né, já inseriu commodities, né, como o próprio ouro, né, petróleo, prata, tem outras commodities, tá, também que a gente pode negociar. Eu só negocio de commodities, tá, ouro e petróleo, tá? Só negocio ouro e petróleo. Muito raramente uma prata, tá? Muito pouco mesmo eu negocio prata. Grande parte das minhas operações, elas estão concentradas mais em ouro, na verdade, mais em ouro e petróleo, quando a gente tem ali uma confluência muito interessante, tá? Uma confluência muito forte, né? Muito interessante mesmo. Todas as confluências possíveis e essas que eu vou estar mostrando a vocês aqui como identificar. A ideia de negociação em commodities, galera, é que existam tudo apontando para aquela direção, tá? A gente não vai todos os dias abrir uma operação no petróleo. Para quem é scalper, day trade, não, tá? Aqui é mais concentrado a um swing trade mesmo, tá? Um position, né? Talvez um day trade, mas não um day trade tão curto, tá? Um day trade para surfar um movimento ali no gráfico de uma hora, pelo menos, tá? Lembrando que a minha mudada, para quem não me conhece, tá? Deixa eu dar um breve resumo aqui para quem está chegando agora. Vamos lá. Para quem não me conhece, me chamo Nildo Souza, estou no mercado aí há exatos 11 anos, tá? Faz em setembro agora, 11 anos, estou indo para o meu 12º ano de mercado, lembrando que ativo, né, no mercado eu tenho 6 anos, porque eu digo que os 5 primeiros anos foram anos de aprendizado, foram anos de também perder muito dinheiro e aprender ao mesmo tempo, né? E aquelas tentativas, para um pouco, volta, reflete sobre o que está fazendo. Então, foi 5 anos aí de muita luta até chegar ao nível de consistência no mercado. E durante essa trajetória eu tive a oportunidade de me tornar, né, o primeiro analista da corretora FBS em 2016, né? Tive essa chance aí de fazer parte, né, da FBS, além de trader, né, como analista também, responsável aí por toda a parte educacional. E, posteriormente, devido a alguns outros negócios em desenvolvimento, né, eu me desliguei, né, em 2019, então fiquei aproximadamente aí 3 anos, né, na FBS, e tive o meu desligamento em 2019,
por outros negócios que eu vinha, né, desenvolvendo, né? Mas continuo aqui em parceria com a corretora para estar aqui trazendo excelentes conteúdos para vocês, tá? Uma vez FBS, sempre FBS. Lembrando que eu já usei diversas outras corretoras, mas aqui, de fato, eu me identifiquei em todos os sentidos, foi a FBS. Lembrando que não é corretora que faz você ganhar dinheiro, é você com sua análise, com seus estudos, com seu conhecimento, que visualiza as oportunidades e executa. A corretora é só o intermediador, mas a corretora ela dispõe, né, de todas as ferramentas possíveis, né, de auxílio ali para você analisar, como, por exemplo, esse conteúdo educacional aqui totalmente gratuito para vocês. Dispõe de um excelente suporte, dispõe de promoções, dispõe de eventos para que você que está iniciando com pouco dinheiro tenha a possibilidade de dar uma alavancada, né? Então, a FBS, de fato, abraça o trader iniciante ali para que ele, né, siga uma jornada, né, siga ali aquela trajetória, né, até se tornar consistente, auxiliando de todas as formas, tá? Então, no próprio site da FBS, a gente tem ali muito material, né, desde o iniciante ali, né, até o mais avançado, tá? Muito material ali de fácil entendimento, apesar dos termos técnicos, mas tem até um dicionário do trader lá, né? Então, com o tempo, você acaba aí pegando o jeito da coisa. Não é no estalar de dedos, não é de uma hora para outra. Lembrando que para ser um trader profissional, né, assim como qualquer outra profissão, exige muito estudo, tá? Muito estudo mesmo, muita disciplina, muita força de vontade, muita persistência. Você não vai se tornar lucrativo de uma hora para outra. Quem está buscando facilidades, infelizmente o mercado não dá essa chance, tá? Então o mercado é extremamente cruel, o mercado é extremamente difícil, né? De entender, negociar e obter lucros. Então são pouquíssimas pessoas que entram nesse mercado e de fato conseguem ter lucros consistentes. São contados de dedo, né? Tanto de bolsa quanto de forex, enfim, são contados de dedo mesmo, porque infelizmente a maioria entra com uma mentalidade totalmente equivocada, né? Nesse mercado. E quem está chegando um pouquinho depois aí, galera, eu iniciei a live tem uns 13 minutos, tá? Aproximadamente. Ela está sendo gravada e vai estar disponível, tá? Posteriormente aí, pela própria FBS, ela vai estar disponibilizando essa live. Então, muitos entram com a visão errada sobre o mercado, acaba se frustrando, quebrando a cara, né? E acaba desistindo, né? Porque muitos entram em busca aí do famoso Santo Graal, né? Do famoso aí a salvação, né? O milagre. Então, quando vê isso na prática, visualiza que não é dessa forma e acaba aí caindo fora. Mas aí já perdeu muito dinheiro, já se frustrou, já fala que o mercado não funciona, que é manipulado, que só tem vendedor de curso, que ninguém sabe fazer nada, que, enfim. Aí vem as teorias e teorias. Muita gente me procurando no Instagram, no Facebook, até me mandando mensagens aqui no WhatsApp. Eu acredito que pelo fato do meu número estar lá no Facebook, querendo saber sobre a próxima turma, né? Minha última turma, se eu não me engano, foi em maio, né? Abril foi em maio, acho que foi em abril, foi a minha última turma, e eu ainda não tenho previsão de abrir novas turmas. Eu estou desde abril falando isso, sem previsão de abrir novas turmas. Fica acompanhando minhas redes sociais, tá? Que aí talvez vinha aqui a possibilidade de abrir uma possibilidade de uma turma, né? De uma nova turma. Aí vocês ficam atentos lá no meu Instagram, tá? E aí, obviamente, eu vou liberar as vagas e preenche muito rápido. Mas eu não tenho intenção de fazer isso por agora. Talvez em dezembro ou já em janeiro para fevereiro do próximo ano, tá? Então, eu não tenho previsão de fazer, lançar uma nova turma agora. Por quê? Turma, galera, é o seguinte, não é uma turma ao vivo, não é só você chegar lá, dar as aulas e o cara se virar, não. Você tem que acompanhar a turma, você tem que dar suporte, você tem que acompanhar, pegar o aluno pelo braço. Então, não é tão simples, né? Como a maioria imagina. Muitos fazem aí avacalhado, mas o aluno acaba não aprendendo, né? E o aluno perde dinheiro, aí o professor fala que está sem emocional, não está seguindo o gerenciamento, mas na verdade é porque ele não tem um método eficiente e eficaz, né? Então já vamos aí para já um tempinho, né, sem liberar novas turmas, então tenham paciência, continuem acompanhando aqui as lives,
Tem muito material, como eu falei, na FBS, né, gratuito. Além de mim, tem outros palestrantes incríveis também aí, né, que dá um show de conteúdo mesmo, né, caras muito bons, muito feras nesse mercado. E lembrando que profissionais neste mercado são contados de dedo. Vamos lá, deixa de enrolação. Como lucrar negociando petróleo? Ao longo do webinar, galera, quem havendo dúvidas, né, podem deixar aqui no chat, tá? Já podem deixando no chat aí, fica à vontade. Pode perguntar o que quiser, referente à live ou não, referente a qualquer outro conteúdo do mercado financeiro, podem ficar extremamente à vontade, tá? Aqui é para auxiliar vocês mesmo, né, nessa trajetória aí do mercado. Beleza? Mais uma vez agradecer aí a participação de vocês aqui nesse evento. Então, petróleo bruto, eu não vou abrir aqui o slide, tá? Eu vou deixar ele em modo janela aqui, mas eu acredito que vocês estão conseguindo visualizar, porque eu tive um problema aqui, né? Na hora de duplicar a tela, né? Fazer um determinado espelhamento, né? E eu estou conseguindo utilizar somente uma configuração de tela aqui. Então, petróleo bruto é uma mistura natural de hidrocarbonetos encontrados no subsolo, né? E muito bem lá abaixo mesmo, tá? Pode parecer na faixa de um líquido altamente viscoso, uma substância espessa semelhante ao alcatrão. A cor do petróleo bruto também pode variar de amarelo claro a marrom escuro ou preto, mas geralmente é preto mesmo, tá? É por isso que a gente chama de ouro negro, né? Esta substância é uma das fontes de combustíveis mais utilizadas em todo o mundo. Atenção a isso, ó. Esta substância é uma das fontes de energia mais utilizada em todo o mundo. É um recurso não renovável, tá? O que significa que não pode ser substituído naturalmente na taxa que consumimos, né? E, portanto, é um recurso limitado, né? É um recurso aí que tem a sua limitação. Então, um resumo rápido que eu fiz aqui, olha, o petróleo bruto é uma das fontes de energias mais importantes usadas globalmente, tem um grande peso aí no produto interno bruto, tá? Devido à importância desta fonte de energia, existe um vasto mercado que inclui a comercialização física, né, entre as empresas, indústrias, né, bem como a comercialização de derivados, né, para o petróleo bruto. Lembrando que através do petróleo é possível fazer uma infinidade de coisas, né? Assim como a gente consegue aí fazer uma infinidade de coisas com a cana-de-açúcar, com o milho, com a soja, o petróleo é sensacional também nesse sentido. Então, o petróleo é classificado com base na densidade, em leve, médio, pesado ou extra pesado, e também pode ser classificado com base no teor de enxofre, tá? Em uma categoria de ácido, né? Ou mais doce. Então, esse é o que é o petróleo, né? Além do petróleo, a gente tem outras fontes de energias importantes, né? Além de outras matérias-primas, né, importantes, além de outras commodities, né, provenientes aí da natureza, né, que trazem grandes benefícios e podem ser transformados aí em grandes fontes de energia. A importância desta commodity. Então, as commodities são classe de ativos, assim como ações e títulos, tá? Commodities é uma classe de ativos. O que é commodity? É tudo que é proveniente aí, da natureza, tá? Tudo que vem da terra, né? Então, algodão, gás, milho, trigo, laranja, ouro, urânio, né? Então, basicamente, as commodities, elas são matérias-primas que criam um vasto mercado aí de negociação, mercado financeiro para petróleo e os seus derivativos. E aí tem uma parte extremamente importante desse texto aqui, olha, que o petróleo é responsável por boa parte do PIB mundial, e muitos países são dependentes desta matéria como principal fonte econômica. Alguém pode citar, por exemplo, qual país hoje, né, tem uma dependência econômica extrema por petróleo? Leonardo falou aí, Canadá. Será que é o Canadá? Mais alguém aí se habilita, né? Que o petróleo é a principal, né? Fonte econômica, tá? Principal matéria econômica. Isso aí, o Canadá mesmo, tá? É o Canadá mesmo. Tem outros países, tá? Que tem uma dependência gigantesca, né? O Irã mesmo, que o Renato botou aí. Tem vários países, tá? Inclusive do bloco OPEP também, que são grandes produtores e exportadores de petróleo.
O Canadá é um gigante também, né? Assim como temos os maiores consumidores, né? Então, o maior exportador de petróleo para os Estados Unidos é o Canadá. Não significa que o Canadá é o maior exportador de petróleo. Ele é o maior para os Estados Unidos, tá? Por conta de acordos econômicos, né? Então, e a gente sabe que os Estados Unidos é um baita produtor de petróleo, mas os Estados Unidos, ele tem um consumo tão gigantesco, né? E o Texas, por exemplo, se não me engano, é o segundo maior região petrolífera do mundo, né? Mas o consumo dos Estados Unidos, ele é tão grande que nem ele consegue absorver isso. Então, ele tem que exportar de outro país, por exemplo, o Canadá. Então, a principal commodity de exportação do Canadá é o petróleo. E isso, claro, traz uma correlação, né, com essa commodity. Então, se os Estados Unidos têm um aumento de demanda por petróleo, né, mais consumo de petróleo, o Canadá vai ter que exportar mais para os Estados Unidos. E o Canadá exportando mais, isso vai impactar, né, no seu produto interno bruto, na sua balança comercial. Então, isso vai intensificar ainda mais aí a sua economia. Então, tem uma correlação muito grande entre petróleo e Canadá. Ou seja, se o petróleo está indo bem, tende a impulsionar ainda mais a economia canadense. Tá? Isso é uma correlação importante a ser observada. No mercado financeiro, onde compradores e vendedores estão centralizados, eles podem adquirir o direito de comprar ou vender o ativo subjacente em uma data posterior por um preço predeterminado, através de contrato futuro, opções ou negociando à vista no que conhecemos como mercado spot. Então, no mercado financeiro, você pode negociar petróleo fazendo uma compra, uma opção de compra, ou seja, você determina um preço a ser executado daqui a algum tempo, né? Isso se chama uma opção de compra ou de venda, né? Pode ser através de um contrato futuro. Você pode negociar à vista, né? No mercado à vista mesmo. Então, o preço está lá oscilando no mercado futuro, né? Um preço à vista, e você já executa a sua operação de compra ou de venda, não obtendo o ativo em si, mas acreditando na sua oscilação para cima ou para baixo através da especulação. Então, quando você compra petróleo, você não está adquirindo petróleo físico, né? No mercado à vista, tá? Então, quando você está negociando no mercado à vista, né, no mercado aí de futuros, por exemplo, né, você acaba comprando ou vendendo o petróleo acreditando na variação do preço de acordo aí, né, com a sua análise, não obtendo ele de forma física, tá? Tem várias formas, né, de você negociar o petróleo, ações, índices, enfim. Essa é a forma que eu utilizo, tá? É acreditar na oscilação do seu preço, seja para alta, seja para baixo, através aí das análises, tá? Tá todo mundo caladinho na live aí, está todo mundo entendendo. E agora a OPEP, né? Espero que estejam entendendo mesmo. Ou não está entendendo nada, está perdido, está quieto. E agora a OPEP. O que é a OPEP? Galera, existe um produto de limitação que é o petróleo, né? É uma baita fonte de energia, é responsável por boa parte aí do PIB mundial e de suas riquezas. Eu sou um baita produtor e exportador de petróleo. O Renato, que está participando aqui com a gente, também. E o Leonardo também, cadê? O Leonardo também. Então, imagine-se que nós três, né, somos grandes exportadores, produtores de petróleo, enfim, seus derivados, né? Temos que entrar em um consenso em relação ao preço desse produto. Porém, quanto se eu exportar, produzir, estocar mais petróleo que o Renato, que o Leonardo, né, ou produzir e exportar mais, né, isso vai ter um impacto, né, de forma direta para os dois, porque as pessoas, se eu estou vendendo petróleo mais barato e uma quantidade exorbitante, as pessoas vão ter interesse em comprar mais na minha mão do que na do Renato e do Leonardo. Então, para controlar essa questão da oferta e da demanda, foi criada-se a OPEP. Então, a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é uma organização intergovernamental permanente. Ela foi criada aí, em 14 de setembro de 1960, então está fazendo aniversário hoje, olha. Ela foi criada em uma conferência que durou 4 dias, né? Mas bateu o martelo mesmo no dia 14 de setembro de 1960. Então a gente está aí com 61 anos, né? Fazendo aniversário hoje, que foi criada aí a OPEP.
Foi criada aí pelo Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, que eram e ainda são grandes produtores e exportadores de petróleo. E de lá para cá ocorreram diversas modificações. Hoje a OPEP tem 13 países membros, né? Então tem aqui Angola, Argélia, Guiné Equatorial, Gabão, Líbia, Nigéria, a República do Congo, Arábia Saudita, né, que todo mundo já sabe, né, Emirados Árabes Unidos, Irã, todo mundo também já tem uma grande noção, né, da participação do Irã na OPEP, o Iraque, né, o Renato citou aqui o Irã, né, o Kuwait e a Venezuela. Então, assim, poxa, a Venezuela faz parte da OPEP, então ela é um baita produtor e exportador de petróleo, e por que essa economia está assim? Aí é questões políticas internas, não tem nada a ver com a matéria petróleo, tá? Com produto petróleo, tá? Então, se a economia lá é desestabilizada, é claro que não tem como, não pode ter milhões de petróleo lá, não vai resolver nada, né? É o que eu falo de ter produto, ter qualidade, mas não ter administração, né? Então, o objetivo da OPEP é coordenar e unificar as políticas de petróleo. Olha o objetivo da OPEP, ó, coordenar e unificar as políticas de petróleo entre os países membros, tá? Entre os 13 que fazem parte, que são os maiores. Existem outros grandes, né, produtores e exportadores, né, como a própria Rússia, o próprio Estados Unidos, que não está, né, na OPEP. E existem outros também, tá? Existem vários grandes produtores e exportadores de petróleo, né? Que a gente chama de não OPEP, né? Os não OPEP. Então, o objetivo é, a fim de garantir preços justos e estáveis para os produtores de petróleo, um suprimento eficiente, econômico e regular de petróleo para as nações consumidoras. Então, a OPEP foi criada justamente para ter parâmetros ali, né, ter suas regras e serem, né, acordadas em suas reuniões, que acontece aí a cada, sei lá, 40 dias, 60 dias, depende demais do cenário, do que está acontecendo com o mercado, né? Então, por exemplo, ali em março de 2020, né, no pico da crise, então estava tendo imensas reuniões, várias reuniões, justamente para entrar em confluência ali do que fazer sobre a baixa demanda, sobre a queda dos preços do petróleo, para trazer ali a um ponto de equilíbrio, né? Então, a ideia é trabalhar um preço justo e estável, tanto para quem está importando, quanto para quem está exportando, né? E um retorno aí justo sobre o capital para aqueles que investem na indústria, tá? Então, a OPEP, né, é uma baita organização. Sem ela, o petróleo já tinha colapsado, né? Os países que não fazem parte da OPEP ainda acabam meio que sacaneando, né? Vamos dizer assim, a Rússia, por exemplo, onde a OPEP já fez várias tentativas, né, de controlar o preço do petróleo, e a Rússia não estava nem aí, manteve sua produção em alta, manteve sua exportação em alta, impactando de forma direta nos preços do petróleo, e acaba assim impactando, né? Então, os OPEPs já brigam entre eles, os países membros eles já brigam demais entre eles, e ainda tem que competir com quem está fora, né? Dados que devemos acompanhar. Está chegando a parte importante. Antes de mais nada, a gente deve lembrar que existem dois tipos de petróleo, tá? O petróleo Brent e o petróleo WTI. O Brent é o petróleo mais leve, ele é negociado na Bolsa de Londres, né? E produzido no Mar do Norte aí da Europa e na Ásia, tá? É o de maior referência mundial, tá? Negociado aí na Bolsa de Londres. O petróleo Brent, que é o petróleo que eu negocio. E tem o petróleo WTI, né? Que é o petróleo aí mais pesado, né? Ele é produzido nos Estados Unidos, principalmente na região do Texas, Louisiana e Dakota do Norte. Então, o petróleo WTI, ele tem uma cotação muito parecida com o petróleo Brent, a diferença ali é muito pouca, né? Tem uma correlação gigantesca, então os dois aí têm uma correlação de mais de 80%, então para onde um vai, o outro vai, não tem delay, não. Para onde um vai, o outro vai. Então, qualquer um dos dois que você negociar também vai fazer diferença. Eu prefiro negociar o de referência internacional, de maior peso, que é o petróleo Brent, tá? E agora as informações importantes para estarmos atentos. Oferta, demanda, relatórios de estoque, reuniões da OPEP, eventos geopolíticos, sentimento do mercado, o próprio dólar e dados aí dos maiores consumidores. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Oferta e demanda. O que é oferta e demanda, galera? Alguém consegue me dar um resumo aqui no chat? Quem consegue me dar um resumo aqui no chat?
Vamos lá, vamos lembrar? Então é o seguinte, Renato tem uma lojinha, né, de canetas, né? E o Leonardo do lado também tem uma lojinha de canetas e quem fornece para o Renato fornece para o Leonardo essas canetinhas, né? Eu vou dar um exemplo para que todos possam entender. Existe uma quantidade X de compradores mensais, então existe aí 10 compradores, né, mensais, tanto para Renato quanto para o Leonardo. A canetinha, ela vale R$ 1, né? A caneta de R$ 1 não existe mais, né? Com a inflação que existe hoje, R$ 1 não paga nem uma borrachinha, né? Então, o Renato, ele tem as canetinhas, né? Ele vende 10 canetas por mês, assim como o Leonardo custa R$ 1. Mas, de repente, Renato, ele baixa o preço das canetas e isso atrai mais compradores, né? Acaba atraindo mais compradores que ele baixou para 80 centavos, né? E aí o Leonardo resolve, né, baixar também para 80 centavos, para aumentar os compradores. Na verdade, ele baixa para 75 centavos. Aí o Renato fica puto e baixa para 70. E aí o Leonardo fala assim, poxa, eu não posso baixar mais porque o custo, né, é, sobre esse produto é alto. Então, se eu baixar mais aqui, eu não vou ter lucro, né? Ou eu entre em um acordo com o Renato para a gente trabalhar uma faixa de preço muito próxima ali, não ter diferença, para que os dois possam ter um equilíbrio de lucro, mas raramente existe esse acordo, que aí seria criado um OPEP das canetas, né? É, e aí vê a importância da OPEP, né? E aí o que que acontece? Como aumenta a procura, né, pelo Renato, o Leonardo acaba desistindo de vender essa caneta. Então, a quantidade de pessoas que compram na mão de Renato vai acabar aumentando. E aí, o que que ele faz? Ele não tem material suficiente para atender a tanto público, né, que seria a demanda. Então, ele acaba aumentando o preço da caneta para 80, 90, até encontrar a sua zona de equilíbrio entre compradores e o produto que ele tem no seu estoque. Então, não adianta você ter muito produto se não tem saída. E se tiver prazo de vencimento, que é o que a gente chama de produtos não duráveis, né, como alimentos, porque bens duráveis é uma coisa, né? Alimentos não duráveis que têm prazo de validade é terrível, tem que ter uma atenção redobrada quanto a isso. Então, se você tem um grande estoque de café e ele tem uma determinada validade, se você aumenta muito o preço, né, aumenta muito o preço, você vai diminuir a demanda, né, de compradores, e quando estiver próximo do prazo de validade, você vai ter uma bucha aí para resolver, né? Porque se você baixar em cima da hora, vai ser muita sorte encontrar compradores com preço já próximo, produto já próximo do vencimento, mesmo que você baixe o produto pela metade, e vai acabar tendo aí prejuízos. Talvez o lucro que você teve lá no início não compense, talvez seja uma troca de moeda, né? Então, oferta e demanda nada mais é que preço versus compradores. Quanto maior a procura, né, por aquele produto, mais o preço tende a ficar mais caro para controlar esses compradores, já que quem está vendendo talvez não consiga atender a quantidade de compradores existentes, né? Então, se existem, né, agora indo para o petróleo, né, a importância da oferta e demanda. Deixa eu ver o que alguém respondeu no chat aqui, olha. Menos produto, o preço aumenta, mais produto, o preço cai. Sim, em teoria é isso, tá? Em teoria é isso. Na prática depende, é relativo, mas em teoria é isso mesmo. Quanto maior a procura, mais caro fica o produto. Exatamente. Em teoria é isso. Agora, trazendo isso para o petróleo, por exemplo, existe a extração, refino, né? Todo um processo ali do petróleo até ele ser exportado, né? E tem lá as reservas de petróleo, né? Que tem que deixar as reservas, né? Por segurança, né? Então, existem lá 5 milhões de barris de petróleo estocados. E o preço do petróleo está em US$ 70 o barril. De repente, na semana seguinte, essas reservas aumentam para 7 milhões. Então, significa que se está aumentando os estoques de petróleo, não está tendo saída suficiente, né? Então, vai ter que fazer o quê? Baixar o preço, para não ficar tanta reserva de petróleo. Porque não tem demanda para atender todo esse petróleo. Ou diminui a produção e extração, né, de petróleo, porque não tem demanda para atender, ou vai ter que baixar o preço para sair aquele estoque, que foi o que aconteceu aí nas restrições globais, né, que fechou tudo, todo mundo ficou em casa, então o petróleo colapsou, ele caiu para baixo de zero, né? Imagine o petróleo no mercado financeiro trabalhando abaixo de zero, né? Eu nunca vi isso na minha vida, nunca imaginei ver isso, né? Espero não ver tão cedo, mas nunca, na verdade. Mas, do jeito que a inflação mundial se encontra, é preocupante. Mas vamos lá.
Então, petróleo colapsou, porque não tinha demanda, né? E os estoques estavam gigantescos, né? Não tinha como atender, né? Porque ninguém queria, não tá, as indústrias pararam, os carros pararam, os serviços, tudo parou, né? Foi uma época tensa para o mercado de petróleo. E conforme foi relaxando, né? Foi aumentando e vem aumentando ainda não está 100%. Mas até a própria OPEP divulgou um relatório semana passada que já tem uma perspectiva de aumento da sua demanda aí para esse trimestre que está em andamento, tá? Esse trimestre agora atual, né? A gente está indo para o último trimestre do ano, agora em outubro, né? Então, para esse semestre ao qual a gente se encontra, e já para o próximo, já tem uma expectativa boa, né, de aumento da demanda, porque as restrições estão diminuindo, já é quase zero em grande parte do mundo, né? Uma parte da Inglaterra ainda está ali, a Ásia está restringindo um pouco, mas a demanda, né, de petróleo vem aumentando demais, né? E se você acompanhar os dados, né, de estoque de petróleo que são divulgados aí a cada semana, né, só vem diminuindo os estoques. A produção está alta, mas a demanda está maior ainda. E é tanto que a própria OPEP decidiu intensificar aí, a produção de petróleo, né, aumentar os estoques por conta dessa alta demanda que tende a crescer muito, ainda mais. E aí você fala, o que que acontece com os preços do petróleo? Aí que a gente, é esses detalhes, esses fatores que vão determinar se o preço do petróleo vai cair ou vai subir no médio e longo prazo. Lembrando que eu não faço operações para encerrar no mesmo dia, tá? Isso é uma visão macro fundamentalista sobre o petróleo, para que a gente possa se posicionar e ficar 2, 3, 4, 5, até um pouco mais na posição. É para a gente surfar aquele movimento, né? Pegar ali o petróleo que saiu do 65, agora está no 73, pegar aquela queda lá do 71, quando caiu para 64, né? Quais foram os fatores que influenciaram, impactaram para que esses movimentos acontecessem. Então, não é gráfico, tá, galera? Me perdoe se tem algum grafista aqui no, participando da nossa live, mas o mercado é movido né, a sentimento, né? A dados econômicos, a eventos econômicos, né? Existe uma série de confluência e fatores, não é simplesmente porque no gráfico está tocando em uma zona. Me perdoe os grafistas que estão presentes. Há uma confluência de fatores. Onde é que o gráfico entra? Só para a gente ver quando está muito barato, para evitar vender, óbvio, né? Se tem algum desvio ali expressivo, para que a gente não venha a vender barato, ou se está muito caro para que a gente não venha aí a comprar quando já está exausto na alta, né? Que é o cenário agora. Eu não vejo cenário de compra para o petróleo a nível de preço. Os fundamentos, né, estão um pouco ali favoráveis, mas por não ter essa segurança da sua direção fundamentalista, eu prefiro ficar de fora, esperar algo que venha a azedar os preços do petróleo para vendê-lo, porque caro, teoricamente, ele já está por conta do seu desvio em relação à sua movimentação passada, né? Então, por conta disso, a gente tem a confluência aí da sua forte alta com os fatores fundamentalistas que aí eu estou aguardando para poder efetuar uma venda. Quando isso não acontece, eu fico de fora. Então, oferta e demanda é o primeiro grande fator e catalisador, o principal, tá? Para a gente estar atento em relação ao petróleo. Como é que eu visualizo isso, Nildo? Pô, você visualiza através dos estoques que são divulgados, né, semanalmente, tanto pela Agência de Administração de Energia, AEA, quanto da API, né, Instituto Americano de Petróleo, tá? Então, são as duas maiores instituições petrolíferas do mundo, né, ao qual a gente tem acesso a esses dados semanalmente, na terça, se não me engano, na quinta, tá? Alguém me corrige se eu estiver errado. E hoje saiu o estoque de petróleo, saiu bem negativo, saiu aqui, olha, deixa eu ver rapidinho, ó, estoque de petróleo caíram 5,4 milhões de barris, tá? Então, o estoque de petróleo está caindo demais, porque a demanda está monstruosa, tá? Então, não está havendo aumento nos estoques de petróleo, porque está saindo, está consumindo demais, né? Então, oferta e demanda é um forte aí, né, catalisador para determinar, né, a direção dos preços do petróleo, que é uma commodity, tá? Assim como o ouro, assim como a prata, assim como os produtos agrícolas aqui no Brasil, como soja, milho, cana, enfim. Relatórios de estoque, que é o que eu acabei de falar, né? São divulgados aí, né? Terça, né? Vamos pegar aqui o calendário econômico, deixa eu ver se eu consigo mudar a tela aqui.
Eu vou colocar aqui o calendário, tá? Só um segundinho aqui, galera, para que eu possa filtrar essas informações. Estados Unidos. Vou pegar aqui esta semana. Pronto, deixa eu colocar aqui agora a tela. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Então tá aí, olha. Segunda-feira não tem dados nenhum, né? Ó, teve um relatório mensal da OPEP, tá? Na segunda-feira. Sai um relatório mensal da OPEP, tá? A gente consegue visualizar essas informações no próprio site da OPEP, tá? No próprio site tem lá tudo, todas as informações em relação a esse relatório. No dia de hoje, olha, no finalzinho do dia, né, de terça-feira, vamos ver aqui, estoque de petróleo bruto, tá, do Instituto Americano de Petróleo, tá, isso é do Instituto Americano de Petróleo, então saiu aqui que tínhamos uma redução de 2.800.000 barris de petróleo, a ideia é que diminuísse mais 3,9 milhões e diminuiu mais 5 milhões, então temos aí já somando, né, com o anterior, já vai para quase 8 milhões de estoque de petróleo somados com o anterior, né? Menos 2,8 milhões e agora menos. Então, tem muita redução de estoque, tá? Então, o preço, nesse cenário, tende a subir, olhando só essa informação. Mas só essa informação, ela não é suficiente. Ela é uma das informações que devemos observar, que é divulgada aí terça, aí, às 17h30. Toda terça, tá? E na quarta-feira, amanhã, olha, tem estoque, então é terça e quarta, ó, estoque de petróleo bruto, também mostra a redução, então eles vinham com a redução de 1,5 milhões de barris de petróleo, vai reduzir mais 3 milhões. Então, essa é a ideia. Já diminuiu hoje, vai diminuir amanhã. Vamos ver qual é o outro dado de petróleo que a gente tem aqui. Sexta-feira tem a contagem de sondas Baker Hughes, mas não. Então, o único de grande peso mesmo terça e quarta, tá? Terça às 17h30 e quarta-feira aqui, olha, às 11h30, tá? São divulgados dados aí em relação ao petróleo. Vamos voltar aqui para a apresentação. Pronto. Então, esses relatórios de estoque é importante estar atento, tá? Então, quanto mais demonstra ali redução nos níveis de estoque, né? Mais uma sinalização aí de alta para o petróleo, porque a demanda sinaliza que a demanda está grande e não está vendo, ou não, a gente tem que buscar o que é, ou se é uma demanda muito grande, ou se a produção está baixa, e aí, claro, cresce de importância ao OPEP aumentar essa produção de petróleo, né? Reuniões OPEP, tá? Mostra no calendário econômico ali, né, no próprio site da Invest, né? Se vocês quiserem, eu deixo o link para vocês aqui, mas acredito que todo mundo tem acesso, né, ao site da Invest, vai lá no calendário econômico. E as reuniões da OPEP, galera, elas são programadas, tá? Elas são programadas, ela não é assim, né? Zaralhada, né? Ela tem a sua agenda, tá? Não me recordo quando teremos uma próxima reunião, mas acredito que está longe, né? A última reunião falou dessa necessidade de aumentar, né, extração, produção, enfim, exportação, por conta aí da alta demanda. Então, tem que estar atento às reuniões da OPEP, o relatório da OPEP que vai sair amanhã, então é importante estar atento a tudo isso. Eventos geopolíticos. E aí entra agora a parte de eventos geopolíticos, já é junto com o sentimento do mercado, que já é junto com o dólar. Os eventos geopolíticos, galera, ele tem um peso extremamente grande nos preços do petróleo, principalmente quando cria-se um pânico no mercado. E aí envolve agora o sentimento e o refúgio, que é o dólar americano. Então, se há uma briga entre os maiores produtores e exportadores e importadores de petróleo, né, uma tensão que cria-se entre eles, uma retaliação por alguma coisa, uma taxa, algo que é imposto, né, de um para o outro, isso vai criar-se um determinado sentimento de medo e vai afetar os preços do petróleo, óbvio, né? Então, isso são eventos geopolíticos que podem catalisar uma alta ou uma baixa dos preços do petróleo. Tudo que afete a sua produção e exportação, né? Então, se existe algo, por exemplo, alguém lembra lá do canal de Suez que foi bloqueado porque um navio lá, 200 anos que passa navio ali, nunca houve isso, né? E de repente, pelo fato do preço do petróleo ali ter chegado numa zona, né, teoricamente barato, houve aí
Um negócio muito engraçado, de repente o navio ficou atravessado ali, né? Bem no meio do canal de Suez, ele conseguiu fazer aquela mágica ali, né? E aí que vem com a questão das manipulações de preço, né? Não se deve subestimar nada hoje nesse mundo, né? Então, o canal de Suez ficou bloqueado por vários dias até que conseguisse retirar o navio. Os preços do petróleo sentiam uma pressão muito grande, porque ali era um canal importante onde passa, era, não é um canal importante onde passa 10% do PIB mundial em relação ao petróleo e outros produtos, né? 10% do PIB mundial passa ali. Então, isso traria impacto não só para o petróleo no longo prazo, até para os mercados acionários, e trouxe, né? Naquele período trouxe, a gente viu lá, e dentro desse navio tinha estoques de mais barris de petróleo, e aí o preço foi sentindo essa pressão, foi subindo, até que chegou um momento que o mercado falou, não, peraí, isso já está ocasionando pânico, porque muito tempo, né, esse navio bloqueando, o mercado começa a ficar agora preocupado, não é só mais com aquele estoque que tem ali e o bloqueio do canal. Pô, até quando isso vai durar? E aí já começa a reagir negativamente, empurrando o preço para baixo, né? É um cenário de pânico extremo para isso acontecer, mas acontece. Acontece. Então, isso foi um evento geopolítico que trouxe essa mudança de sentimento. Assim como tempestades também que afetam a sua produção e exportação, influenciam no preço do petróleo. Então, se você tem uma região que tem grande produção de gás, né? É, e essa região afetada por uma tempestade tem que pausar. É óbvio que os preços vão começar a subir. Se essa produção retoma de uma forma muito elevada e se dobra essa produção de gás, né? Essa extração de gás, a gente vai ter uma queda dos preços, né? Porque você vai ter um estoque muito grande de gás e pouca demanda. Por exemplo, no verão dos Estados Unidos, no verão não, no inverno da Europa, né? É muito se usado gás natural para poder aquecer os ambientes, né? Então, há uma demanda maior por gás natural, então tem que aumentar a sua extração, produção, enfim, exportação, e isso influencia nos preços do gás natural. Então, tudo está atrelado à oferta e à demanda. Os eventos geopolíticos, seja ele catástrofes ambientais, seja tensões entre países, cria-se sentimentos no mercado. E o sentimento de medo no mercado derruba os preços de qualquer ativo, né? Quem está com medo não quer ficar posicionado, não em petróleo nem em ações. Vai para refúgio, vai para dólar, a depender também, tá? Já fiz uma live sobre isso, né? Sobre dólar ser refúgio em determinados momentos. Agora eu já acho meio difícil, né? Com o teto da dívida lá já ultrapassando o PIB e o Senado ainda não visualizou a possibilidade de aumento desse teto da dívida, então tá tenso lá. Então, quando o mercado fica pessimista, quando fica com medo, o petróleo tende a cair, né? Ninguém quer ficar posicionado em petróleo, pelo contrário, né? Fora que o petróleo ele é cotado em dólar, tá? O petróleo ele tem sua cotação em dólar. Então, antes de comprar petróleo, você tem que trocar sua moeda por dólares americanos. Então, se o dólar sofre uma oscilação, ela vai impactar nos preços do petróleo. Então, quando o mercado está com medo e os Estados Unidos se torna um refúgio, o dólar se valoriza e o petróleo tende a cair. Aí vem a correlação, né? Mercado com medo, petróleo cai e impacta mais ainda porque o dólar fica forte por ser o refúgio, né? Então, olha a confluência de informações, né? Então, o sentimento do mercado influencia nos preços do petróleo. Agora, imagine se você tem aumento dos estoques de petróleo, né? Imagine se você tem dólar forte por estar em refúgio, porque o mercado está com medo, porque a China está brigando com os Estados Unidos, ou a China está brigando sei lá, outro país, enfim, criou-se uma tensão geopolítica com a Coreia do Norte, com o Japão, enfim. Criou-se um medo, e aí todo mundo vai, compra dólar, desfaz seus ativos, há um aumento de estoque de petróleo, dólar valoriza, então você tem todos os catalisadores para a queda do petróleo. Todos os catalisadores para queda. Aí você vai para o gráfico lá e dá o seu ultimato, né? Que você já tem todas as informações indicando aquela direção, você só precisa ali da confirmação final, que é se o preço de fato está em uma zona interessante, se está caro, se está barato, ou se é melhor esperar mais um pouco, né? A depender desse evento, será que o mercado já precificou, já tinha se preparado para isso ou não, né? Eu sei que é muita informação, que eu estou falando aqui hoje é muita informação, né? Para vocês
digerirem, tá? Tão rápido assim, mas esse é o mercado, tá? Não é tão simples assim. É isso aqui mesmo. É estudo, é ler, é entender, é analisar, é observar, é ver como o mercado está se comportando. O mercado é isso aqui. Todo, qualquer ativo, tá? Não, não é só o petróleo, não. Qualquer ativo tem as suas particularidades, tem as suas correlações, tá? Ativo. Qualquer ativo tem as correlações. Quando eu falo a estratégia, eu estou querendo falar a junção de todas essas informações, tá? Voltando aqui, ó, de como está a oferta e demanda, de como está o relatório de estoque, como é que está a reunião do OPEP, o que que a OPEP projeta para os próximos meses, se está tendo algum evento geopolítico que está criando um sentimento de aversão ao risco, como é que está o sentimento do mercado nesse momento? Está em baixa, está em alta, está misto, está esperando algum dado, está esperando algum evento, está aguardando alguma nova informação, está esperando um pacote de estímulo de 3,5 trilhões de dólares ser aprovado no Congresso americano? Como é que está o dólar? Como é que foi o desempenho do dólar hoje? Como é que vai ser nos próximos dias? Tem algum dado importante nos Estados Unidos? Os dados de consumo nos Estados Unidos estão baixos? Se está baixo, então não está tendo consumo, então não haverá demanda de petróleo. Opa, a inflação está em alta nos Estados Unidos? Pô, então o consumo está alto também? Capaz. Isso trará uma demanda para o petróleo? Capaz também. Dados dos maiores consumidores, China e Estados Unidos. Tem que estar atento a isso aqui, olha, porque China e Estados Unidos são os maiores consumidores, um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, né? A China, se não for o primeiro, a China, né? A China consome petróleo pra caramba, né? Importa demais petróleo, assim como os Estados Unidos também importam demais, né? Então, muitas indústrias, muita fábrica, enfim, exportação, consumo pesado, né? Então, qualquer dado de produção industrial da China, qualquer dado de consumo, qualquer dado que reverencia a necessidade de ter o petróleo de forma direta ou indireta, impacta nos preços do petróleo, assim como China e Estados Unidos também, tá? Então, além de tudo isso que eu falei lá atrás, tem que estar atento aos dados dos maiores consumidores, como é que está o PIB, como é que está a balança comercial, né, como é que está a saúde econômica ali da China, dos Estados Unidos, porque tem impacto, sim, no preço do petróleo. Então, se você está atento a todas essas informações importantes aqui, ó, pô, Nildo, é muito, pior que não é, cara. Você consegue filtrar isso aqui muito rápido. Você não é um trader que vai ficar caçando oportunidades a todo instante. Visualizou, leu, já sabe a direção. Não tem nova notícia? Fica aguardando. Uma hora vai sair. De manhã, de tarde, à noite, de madrugada, uma hora vai sair alguma nova informação para mudar o rumo do mercado. Ou não. Você ficar esperando o momento certo para se posicionar e fazer uma operação aí de médio e longo prazo. É isso? Essas informações que eu consigo operar petróleo e ser lucrativo, que eu consigo operar índices e ser lucrativo, que eu consigo operar moedas e ser lucrativo, apesar que já tem um tempinho que eu não negocio moedas, né? Eu estou centralizado mais em commodities e ouro, ou commodities e índices por conta do ciclo, né? Que já está praticamente se encerrando, se estabilizando, porque tem uma possível estagflação no mercado. Então, você tem uma alta da inflação, parece que não tem crescimento econômico, o emprego ainda está baixo. Vamos ver os próximos dados aí que vão ser divulgados. Então, essa junção de dados e notícias e informações, eu junto tudo isso e digo, olha, juntando tudo isso aqui, índice tal vai subir, né? Um exemplo, tá? Mas vindo para o petróleo, o preço do petróleo vai continuar subindo. Beleza, eu tenho todos os catalisadores que remetem à alta do petróleo, só que o petróleo já está caro, já está lá no 73, já não é um preço interessante para eu estar comprando ele, então eu prefiro ficar de fora. Aí daqui a 3 dias, Nilton, você disse que não ia subir, mas já está no 76, beleza. Mas meu plano de trade disse para mim o seguinte: não compre agora, eu respeito meu plano de trade. Ele pode subir para $80 o barril. Se chegar lá e tiver catalisadores para queda, a gente vende. Tem que respeitar o plano de trade estabelecido, né? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu tenho as mesmas, eu tenho confluências, né, muito próximas voltadas a operações em índices também, né? Porque eu preciso de informações sobre o que está acontecendo com os índices, com o mercado, né, para que eu possa tomar um posicionamento. Quem já me acompanha há bastante tempo sabe que eu não dou exclusividade a gráfico. Eu não vou ficar lá em gráfico comprando e vendendo no curto prazo para ser pego por manipulações, os caçadores de estoque ficam me pegando toda hora.
né? Sofrer com os ruídos do mercado de notícias, de volatilidades, de evento, eu não vou fazer isso, óbvio, né? Isso aí foi minha fase de iniciante no mercado, ficar operando euro-dólar no M15. Foi a maior loucura que eu já fiz na minha vida. Negociar par de moedas e ainda num curto prazo de tempo, né? Quando eu passei a centralizar minhas operações, né, num prazo maior, né, quando eu passei a dar atenção ao que move o mercado e não a reação do preço, porque quando a gente opera gráfico exclusivo, a gente está operando a reação do preço, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente está projetando através do gráfico. Mas se eu tiver uma noção do que pode acontecer nas próximas horas e dias, eu vou operar só naquela direção, eu vou montar uma posição mais longa, né? Eu vou respeitar ali, vou criar um plano de trade, vou respeitar as zonas de preço, enfim. Existem N fatores, né, galera? É, O Pedro tá falando aí, qual o seu Instagram? Vou deixar aqui meu Instagram. E tem o seguinte, tá? Tem um canal lá no YouTube, deixa eu parar a tela aqui. Deixa eu colocar aqui o canal no YouTube para vocês, o link. E aí vocês dão uma olhada lá. Tem um material muito bacana lá no canal. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem um material muito bacana no canal, que são vídeos, né, lives que eu realizei aí durante a minha trajetória de analista da FBS, tá? Então tem aqui uma playlist muito legal. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Vou deixar o link aqui. O canal é Nildo Souza, tá? Então, o Nildo Souza é o canal lá do YouTube, tem os vídeos de sala ao vivo, 34 vídeos. E tem aí as análises semanais, né, que tem 11 vídeos, e os webinários Forex, que tem 48 vídeos. Então, tem aproximadamente aí 100 vídeos de 1 hora e meia, 2 horas cada, onde tem um conteúdo legal aí sobre análise fundamentalista aplicada ao mercado. Beleza? Galera, gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Hoje teve sala ao vivo pela manhã, porque teve dados de extrema relevância, sala ao vivo também no canal do YouTube às 10 da manhã, mas eu acredito que não vou abrir a sala amanhã, tá? Eu continuo posicionado no que eu estava mais cedo, vou permanecer, ainda não mudei minhas posições, nem pretendo mudar, só se surgir novas informações. E caso surja novas informações, eu vou abrir a sala ao vivo. Então, se inscreve no canal, coloca lá as notificações e caso eu venha abrir a sala, vocês entram rapidinho lá para a gente analisar juntos. Caso não, eu só vou abrir posteriormente. Não vou ficar abrindo sala ao vivo para ficar enchendo linguiça, tá? Tem que ser objetivo ali em trazer conteúdo para que vocês possam aí fazer as operações e ter lucros. Beleza? Valeu, galera. Obrigado pela participação de todos. Até o nosso próximo webinar. Um grande abraço, família. Valeu.